Olá pessoal, tudo bem? A gente inicia agora os nossos estudos sobre imunologia e a aula de hoje é exatamente uma introdução ao estudo da imunologia. A imunologia é um assunto bastante importante para qualquer profissional de saúde e principalmente, no caso de vocês, para o profissional de estética e cosmética, tá? Então prestem bastante atenção e vamos lá. Bom, primeiramente, a gente precisa comentar que o sistema imunológico, ele não é desconhecido, né? Nós sempre falamos ou ouvimos falar sobre imunidade, sistema imunológico, fulano contraiu a doença tal porque estava com a imunidade baixa. São expressões que a gente sempre utiliza, né? De um modo geral, no dia a dia, né? Numa conversa informal, e a gente ouve muita gente falando dessa forma, né? Imunidade baixa, imunidade alta. Com o decorrer dessa disciplina, vocês vão identificar exatamente o que significam essas expressões e se essas expressões estão corretas, né? Mas é fato que vocês já têm familiaridade com essa palavra e a gente tem uma noção geral do que significa, porque a partir do momento que alguém fala assim, fulano ficou gripado porque a imunidade dele estava baixa, né? Ou, eu preciso dormir melhor, me alimentar melhor para minha imunidade não baixar muito. Então, a partir do momento que a gente usa essas expressões, o que a gente ouve essas expressões, a gente entende que o sistema imunológico, o sistema imune, tem relação com doenças, né? Tem relação com algum desequilíbrio que vai acontecer no meu corpo, com alguma coisa que vai perturbar a homeostasia do meu organismo e com isso vai acontecer o adoecimento, seja por uma infecção, né? Seja por algum patógeno, como a gente viu em microbiologia, vírus, bactérias, fungos, ou seja por uma reação exacerbada do meu próprio sistema imunológico, tá? Então, a gente já sabe mais ou menos do que se trata. Conceituando o sistema imune ou o sistema imunológico, você pode chamar dos dois jeitos, ele é o conjunto de células, tecidos, órgãos e moléculas que os humanos e outros seres vivos usam para a eliminação de agentes ou moléculas estranhas, inclusive o câncer, com a finalidade de manter a homeostasia do organismo. Então, se vocês prestarem atenção, esse parágrafo que eu acabei de ler para vocês, ele já traz um monte de informação importante. Então, ele já traz principalmente aí no começo os componentes do meu sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele é tão organizado e tão complexo que ele é formado por um conjunto de células, ele é formado por tecidos do nosso corpo, por órgãos específicos desse sistema e por moléculas dentro do nosso corpo. Nós temos células só para esse sistema, nós temos órgãos que produzem essas células. Tudo isso com qual finalidade? A eliminação de agentes ou moléculas estranhas. E aí eu quero destacar a palavra estranhas para que vocês já comecem a formar na cabeça de vocês a ideia do que é e como age o sistema imunológico. Porque a gente tem o costume de entender que o meu sistema imunológico ele só vai atacar micro-organismos, por exemplo, vírus, bactérias, quando, na verdade, o seu sistema imunológico ataca tudo que é estranho. Ué, professora, qual que é a diferença entre vírus e qualquer coisa que seja estranha? A diferença é que quando eu falo de algo estranho, é algo que o seu corpo não reconhece. E aí, um agente ou uma molécula estranha pode ser, sim, um vírus, uma bactéria, um fungo, mas pode ser também uma proteína animal, uma proteína do leite, pode ser também
uma célula sua mesmo, que o seu corpo passa a entender como estranha por alguma alteração de funcionamento e o seu sistema imunológico passa a atacar a sua célula. Então percebam que quando a gente define sistema imune como células, tecidos, órgãos e moléculas que servem para eliminar agentes ou moléculas estranhas, a gente está falando que o seu sistema imune vai atacar, sim, vírus, bactérias e fungos, porque são moléculas estranhas, mas também vai atacar aquilo que o seu corpo não reconhece, não consegue decodificar, digamos assim. Não entendi, me dá um exemplo. Uma reação alérgica é uma reação do seu sistema imunológico. É uma reação de hipersensibilidade do seu sistema imunológico. E aí, com esse exemplo, eu creio que vocês vão conseguir entender. Por exemplo, eu sempre uso, quando eu vou falar de alergia alimentar, eu sempre uso o camarão como exemplo, né? Porque o camarão é o tipo de comida, é o tipo de alimento que muita gente ama, né? Até por isso é um tipo de carne cara, né? Um tipo de alimento caro. Muita gente gosta, eu mesmo amo camarão, amo qualquer coisa que tenha camarão, mas a gente tem uma parcela enorme da população que tem alergia a camarão e por isso não pode comer. Porque os alérgicos a camarão, geralmente, quando comem, seja um talher que tenha mexido a panela de camarão, né? Se ele tiver contato com esse talher, pode desenvolver uma resposta alérgica muito brusca, levando até a morte. Aí eu pergunto a vocês, será que o camarão é ruim para o nosso corpo? O camarão é um vírus, uma bactéria, um fungo? Não. O camarão é um animal do qual nós podemos nos alimentar, é um tipo de carne, né? Por que para alguns o camarão é inofensivo, você come camarão até estourar e não acontece nada, e para outras pessoas o camarão pode ser fatal? Porque o camarão é um alimento altamente proteico, tem uma proteína nele que algumas pessoas não reconhecem essa proteína. No momento em que você come e vai lá para o seu estômago, começa a digestão, vai lá para o intestino faz a absorção do que você acabou de comer, ou às vezes nem precisa ser tão demorado, é instantâneo, mas no momento em que o seu corpo tem contato com essa proteína, o seu corpo entende aquilo como estranho, porque as pessoas que têm alergia não conseguem decodificar aquela proteína, e se é estranho, vamos atacar para eliminar. É isso que o seu sistema imunológico faz, tá? Então, o exemplo da reação alérgica é o melhor exemplo para que vocês entendam que o sistema imunológico ele ataca com o objetivo de eliminar tudo que é estranho, tá? E aí nós vamos chamar isso de antígenos. Percebam que nem sempre um patógeno, o que é patógeno? Moléculas capazes de causarem doenças, então, por exemplo, vírus, bactérias, fungos são patógenos. Nem sempre um antígeno é um patógeno. Nossa, complicou a minha cabeça. Antígeno é tudo que seu corpo entende como estranho. É o que é capaz de disparar uma resposta imunológica. Então, uma resposta alérgica. Então, uma proteína do camarão pode ser visto como um antígeno pelo seu corpo, mas não necessariamente é um patógeno, porque a proteína do camarão não causa doença, patógeno é o que causa doença, tá? Então, só para que vocês entendam o quanto é importante nós conceituarmos dessa forma, porque a partir desse momento você começa a entender a complexidade desse sistema, a função desse sistema e por que algumas pessoas apresentam reações de hipersensibilidade, que são as reações alérgicas, e a reação alérgica sempre é mediada pelo sistema imunológico, podendo levar à morte, inclusive, tá? Então, seguindo no nosso conceito, o sistema imunológico tem o objetivo de eliminar agentes ou moléculas estranhas, inclusive o câncer. Então, quando há um desenvolvimento de célula tumoral, o sistema imunológico é o primeiro que percebe e, na maioria dos casos, o corpo consegue eliminar essa célula tumoral sem que aconteça nada. Então,
quando há a instalação de um processo tumoral, a instalação de um crescimento tumoral, ou seja, um câncer, quando alguém é diagnosticado com câncer, quer dizer que as células cancerosas cresceram ali no corpo dessa pessoa e o sistema imunológico não foi capaz de destruir as células cancerosas ou cancerígenas. Porém, antes que isso acontecesse, várias vezes, células estranhas, células cancerosas, já tinham se desenvolvido, o sistema imunológico venceu essas células, eliminou essas células sem que o hospedeiro nem tomasse conhecimento, tá? Isso acontece. E qual que é a finalidade máxima, suprema do sistema imunológico? Manter a homeostasia do organismo. Nunca se esqueçam disso. Eu falei para vocês na nossa primeira aula de fisiologia, eu expliquei o que era homeostasia, o que é homeostase. É o equilíbrio interno. E eu falei para vocês que todos os sistemas do nosso corpo trabalham com a finalidade da manutenção da homeostasia. O coração bate a 80 batimentos por minuto com a finalidade de manutenção da homeostasia. Por quê? Porque eu preciso oxigenar os tecidos com uma quantidade X de oxigênio por minuto. Por isso, o coração vai bater a 80 batimentos por minuto. A sua temperatura corporal é 36,5. Por quê? Porque acima disso tem desnaturação de proteínas, então eu preciso manter a temperatura corporal. Quem trabalha em função da manutenção da temperatura? A pele, as glândulas sudoríparas, etc. Da mesma forma, o seu sistema imunológico, ele é um sentinela. O seu sistema imunológico funciona como um guardião, um sentinela, que fica à disposição, ele fica alerta 24 horas por dia, claro, se você for saudável e se você não tiver alteração no sistema imunológico. Em condições normais, em condições fisiológicas normais, o sistema imunológico fica ativo, a postos, a fim de manter a homeostasia. E aí qualquer molécula, qualquer agente estranho que entre na corrente sanguínea, que tenha contato com a pele ou com algum tecido corporal, automaticamente é disparada uma resposta imunológica para eliminar o mais rápido possível esse agressor, na verdade essa partícula estranha, para que volte tudo ao equilíbrio e a homeostasia seja restabelecida, tá? A homeostase seja restabelecida. Diante disso, então a gente já consegue falar dos mecanismos fisiológicos do seu sistema imunológico, que é o segundo tópico desse slide. Os mecanismos fisiológicos são uma resposta coordenada diante de organismos infecciosos e demais ativadores. Então, houve algum ativador, né? Seja um agente infeccioso, um vírus, uma bactéria, ou seja algo estranho ao seu corpo. Vai haver o início de uma resposta coordenada. Em seguida, aparece uma resposta específica e seletiva. Há uma resposta própria para aquele agressor, só que isso depois de um tempo. Então, a primeira resposta é uma resposta coordenada e não específica, tá? É a resposta que o seu corpo produz como primeira ação diante do agressor ou do ativador. Em seguida, aparecem respostas específicas e, por último, há a criação da memória imunitária, que é quando o seu corpo combateu aquele agressor, criou anticorpos específicos para aquele agressor, para aquele corpo estranho, e a partir de agora esses anticorpos estão dentro de você e o seu corpo criou uma memória imunitária. Da próxima vez que o seu corpo, que você entrar em contato com o mesmo agressor, a resposta já está pronta e vai ser muito mais rápida essa resposta. Essa resposta, essa memória imunitária, nós criamos ou nós podemos adquirir. Para quê? Porque a gente vai adquirir de forma artificial, para que eu não tenha que passar pela situação de ter que pegar a doença, produzir anticorpos, né, sofrer com aquela doença, para assim produzir um anticorpo específico. O que é a memória imunitária artificial? Nada mais é do que a vacina. Então, o que é uma vacina? Uma vacina é o seguinte, a ciência avançou, evoluiu, isso eu estou falando de anos atrás, né?
A ciência evoluiu a ponto de falar assim, ó, para que nós vamos esperar o hospedeiro? Para que eu vou esperar pegar uma doença para o meu corpo preparar uma resposta para depois disso eu conseguir responder essa doença mais especificamente, se eu posso fazer isso em laboratório? Se eu posso, em laboratório, criar esses anticorpos específicos e só aplicar nas pessoas? Já o anticorpo pronto. Isso é a vacina. Porque imagine só, vamos falar de doenças que têm vacinas, né? A rubéola tem vacina, o sarampo tem vacina. Se não existisse a vacina contra a rubéola, muitas pessoas continuariam morrendo de rubéola. Porque nem todo mundo está saudável, nem todo mundo tem um sistema imunológico forte e saudável em todos os momentos, e no determinado momento, por exemplo, que a pessoa contraiu rubéola, para que naquele momento ela consiga criar uma resposta específica e fique tudo bem. Algumas pessoas vão morrer de rubéola se elas não forem vacinadas. Por que a gente precisa sacrificar uma galera, né, até o corpo criar imunidade? Não. Então, por isso as vacinas foram criadas. Então, a vacina é isso, é a sua memória imunitária artificial. Fora do seu corpo, são criados os anticorpos específicos. Esses anticorpos são feitos em forma de líquido inoculável, ou seja, como se fosse um remedinho, que vai ser aplicado em você por meio de uma agulha ou nas crianças, né, aquela gotinha, mas enfim. A vacina ela vai ter essa finalidade, já colocar dentro do seu corpo os anticorpos prontos, para que você não precise ter contato com aquele patógeno, tá? Para que o seu corpo produza a resposta. Bom, então só aqui nesse slide a gente já começou com uma boa introdução do que é esse assunto. Quando a gente fala em imunodeficiência, o que é uma pessoa com quadro de imunodeficiência? É uma pessoa que o seu sistema imunológico não está competente o suficiente, não está funcional para protegê-lo dos agressores ou dos invasores. Quando isso acontece, nós falamos que o indivíduo está imunodeprimido, e isso pode ser permanente ou transitório. Então, por exemplo, nos casos de HIV, né? O que significa a sigla? HIV é em inglês. Vamos falar da sigla em português, na verdade, AIDS, né? Que é em inglês. HIV é o nome do vírus. AIDS é o nome da doença em inglês. Vamos falar do nome dela em português. SIDA, com S. Síndrome da imunodeficiência adquirida. É isso que significa. Então, o vírus HIV, por que ele é tão letal? Porque é um vírus que destrói o sistema imunológico dos pacientes. E aí o paciente que tem HIV, ele é um paciente imunodeprimido. E é uma deficiência imunológica permanente. Ele fica imunodeprimido permanentemente. Mas nós temos os casos também que a pessoa fica com um estágio, um quadro de imunodeficiência, que é transitório. Então, geralmente, pacientes recém-transplantados, eles são pacientes que estão imunodeprimidos, por isso eles precisam ficar em casa, ficar resguardados, né? Se você acabou de passar por uma doença, fez um tratamento longo com antibióticos, você vai estar num quadro transitório de imunodepressão. Você está sujeito a se contaminar com doenças oportunistas. Outro quadro, pacientes que fazem quimioterapia ou radioterapia, né? Quimioterapia e radioterapia atacam muitas células do organismo da pessoa, dentre elas, células do sistema imunológico. Então, esse paciente ele está imunodeprimido. E aí, nos quadros ou nos casos que a pessoa está com o sistema imunológico incompetente, né, em que a pessoa está imunodeprimida, ela vai apresentar maior suscetibilidade a infecções leves. Infecções que antes seriam vencidas com muita facilidade, nesse caso da imunodeficiência, podem levar o hospedeiro à morte. Então, é por isso que a pessoa que tem AIDS, a pessoa que tem HIV, né, que é HIV positivo, a maior causa de morte entre pacientes com HIV é a pneumonia.
Porque o paciente que tem HIV, se ele contrair uma gripe, o HIV, vamos ser claros aqui, né? Não tratado, não controlado. Se ele contrair uma gripe, que é uma infecção super leve, que nós estamos acostumados, essa gripe, por ele ser imunodeprimido, pode se tornar uma pneumonia e essa pneumonia pode levá-lo à morte. Ele não tem aquelas células sentinelas que vão fagocitar o vírus da gripe, vão destruir o vírus da gripe e impedir que ele cause uma infecção respiratória mais grave, tá? Então, daí a importância de você perceber e perguntar e entender se o seu paciente está com o sistema imunológico eficiente, saudável, competente, ou se ele está com o sistema imunológico deficiente, tá? Mesmo com o sistema imune funcional, o homem pode adquirir uma doença infecciosa, porque a resposta específica leva tempo para se desenvolver. Então, você poderia me perguntar nessa aula, professora, mas então eu não entendi uma coisa. Você está falando aí que o nosso sistema imunológico, ele consegue responder, fazer resposta específica e tal. Então, por que a gente adoece se a gente tem um sistema imunológico para isso? Porque mesmo com o seu sistema imunológico funcionando, você pode desenvolver uma infecção. Porque a resposta específica a alguns vírus, a algumas bactérias, leva tempo para se desenvolver. Enquanto o seu corpo está produzindo um anticorpo específico para aquela doença, a infecção está em curso, você está sofrendo as consequências daquela doença, tá? Organismos estranhos e células neoplásicas, que são células de câncer, desenvolvem mecanismos de fuga contra a resposta imune. E esse é também um dos motivos pelos quais a gente adoece, mesmo com o sistema imunológico. Por isso que, apesar de ter um sistema imunológico, a gente tem que tomar antibiótico se você estiver enfrentando uma doença bacteriana, tem que tomar antiviral se você estiver enfrentando uma doença viral, porque essas células, elas conseguem desenvolver mecanismos de fuga contra o nosso sistema imunológico, tá? Conseguem driblar o nosso sistema imunológico, anular, né, esse sistema. São micro-organismos, são organismos vivos, então vai haver uma guerra aí entre eles. E nós temos dois tipos de imunidade. Nós temos uma imunidade chamada de imunidade inata, só explicando melhor. Nós temos dois tipos de imunidade no nosso corpo, tá? Então, o seu sistema imunológico, ele é composto por dois tipos de imunidade. Essas imunidades são diferentes, nós chamamos de imunidade inata e imunidade adquirida ou adaptativa, porque referem-se a células diferentes, ok? Mecanismos de ação diferentes e células diferentes. A imunidade inata, até pelo nome dela, é a imunidade que você nasce com ela. E ela representa uma resposta rápida. É a primeira resposta que seu corpo dá. Só que apesar de ser uma resposta rápida, isso é uma vantagem. A desvantagem é que ela apresenta tem um número grande, a resposta rápida é a um número grande de estímulos, mas um número limitado, tá? Ao mesmo tempo que essa resposta rápida, ela responde a um grande número de estímulos agressivos, esse número é limitado, porque é uma resposta inespecífica, ela não é específica a alguns determinados estímulos. A imunidade inata, ela é representada por barreiras físicas, químicas e biológicas do nosso corpo. Células especializadas e moléculas solúveis presentes em todos os indivíduos, independentemente de contato prévio com imunógenos ou agentes agressores, e não se altera qualitativa ou quantitativamente após o contato. Então, explicando, nós nascemos com barreiras físicas, químicas, biológicas e células especializadas no nosso corpo, que são a nossa imunidade inata. Por exemplo, uma barreira física, a nossa pele. Na nossa pele, nós temos células do sistema imunológico. Eu expliquei para vocês, principalmente, por exemplo, as células de Langerhans são um tipo de célula do seu sistema imunológico presente lá na sua pele, presente em uma das camadas da sua epiderme. No momento em que a sua pele tem contato com um agente estranho, a resposta é rápida. A célula de Langerhans já elimina esse vírus ou essa bactéria para que ela não penetre nos tecidos mais profundos. Então, são barreiras físicas. Nós temos barreiras químicas também, que são moléculas
e que são as células, tá? E nós temos, além das barreiras químicas, por exemplo, além das células, as barreiras químicas, por exemplo, o pH do estômago, o ácido produzido pelo estômago, né, que é o ácido clorídrico, deixa o estômago com pH baixíssimo. O pH do estômago fica girando em torno ali de 2, que é um pH muito, muito ácido. Em um pH 2, praticamente nenhuma bactéria sobrevive. Então, quando você come uma comida aí da rua, que você não sabe a procedência, e você não sabe se ela está ou não com alguma contaminação bacteriana, não é com frequência que você desenvolve infecção intestinal, infecção do trato digestório. Porque lá no seu estômago você tem uma barreira química contra esses patógenos, que é o próprio pH estomacal. O pH baixíssimo do estômago elimina os patógenos, a maioria dos patógenos, tem alguns mais resistentes, né? Como por exemplo o H. pylori, é uma bactéria do estômago super resistente ao pH, mas isso é uma barreira química. Nós temos também barreiras biológicas, tá? Nós temos as tonsilas, lá no fundo da sua cavidade bucal, na região que a gente chama popularmente de garganta, a gente tem duas estruturas que são chamadas de amígdalas. O nome correto para elas é tonsilas palatinas. A função delas é do sistema imunológico, elas estão paradas ali, prontas para funcionar como quase que um portal, né, impedindo a entrada de patógenos. Então, essa é a sua imunidade inata, presente em todos os indivíduos, independente do contato prévio. Você não precisa ter contato com um patógeno para o seu corpo desenvolver resposta, tá? Ela já está presente, a resposta já vem pronta. E ela não se altera nem qualitativamente, nem quantitativamente após o contato, ou seja, não aumenta de número, você não vai criar mais células daquele, eu vou já passar o slide e mostro para vocês as células do tipo da imunidade inata, mas após um contato com um patógeno, você não vai criar mais células daquela natureza. O que isso significa em termos práticos? Quando um médico pede um exame de sangue para verificar se você está com alguma infecção, ele vai olhar no exame de sangue a contagem de células, tá? Ele olha lá uma contagem de leucócitos, por exemplo. Quando você está com alguma infecção, aumenta o número de várias células do seu sistema imunológico. Por que aumentam essas células? Porque você tem um outro tipo de imunidade, que é a imunidade adquirida ou adaptativa, que altera-se quantitativamente após o contato. Então, na hora que você teve contato com o patógeno, o seu corpo produz muito mais daquele tipo de célula. Aí você vai fazer um exame de sangue, essa contagem de células dá alterada, dá aumentada, e o médico consegue identificar e entender que você está com uma infecção em curso. Isso não acontece com a imunidade inata, não tem nenhuma alteração com o contato que você teve com algum patógeno. Tá? Aqui nessa imagem, nesse quadro, a gente consegue diferenciar. Do primeiro lado aqui, ó, vou até riscar para ficar melhor para vocês verem. Deste lado aqui, a gente tem a imunidade inata, que é a que eu acabei de explicar. E aqui a gente tem a imunidade adaptativa ou adquirida, que é o segundo tipo que eu vou explicar em seguida. Na imunidade inata, nós temos as barreiras epiteliais, ó, que são as barreiras, por exemplo, da pele que eu falei para vocês. Então, na pele nós temos um monte de célula de Langerhans. Quando o micro-organismo vem, ele não entra, porque eu tenho barreira epitelial. Nós temos fagócitos, que são células especializadas em fagocitar, em engolir o agente agressor. Essas células estão disponíveis no meu sangue e elas não vão aumentar de tamanho, e nem de tamanho e nem de número, tá? Quando existe um agressor. Nós temos também células dendríticas, que são células que fagocitam corpos estranhos e estão presentes no seu sistema nervoso. Nós temos alguns complementos que se ligam a essas células e células do tipo NK, tá? Que são células apresentadoras de antígenos, que ligam-se a esses antígenos e apresentam esses antígenos. Então, aqui é a nossa imunidade inata. São células que todo mundo já nasce com elas. A imunidade adquirida ou adaptativa é aquela que, conforme você vai tendo contato com o patógeno, com o vírus, com bactéria, com corpos estranhos, você vai adquirindo esse arsenal de guerra,
esse arsenal de defesa. Sabe aquela coisa que a gente ouve muita mãe falando, até brincando, mãe ou irmã de gente, menino pequeno, que fala assim, deixa brincar na terra, deixa lamber a boca do cachorro, é bom que cria anticorpo. Deixa, quanto mais ele brincar no chão, mais está criando anticorpos. Não está de todo errado, é claro que a gente não pode exagerar, mas não está de todo errado, porque quanto mais a criança tem contato com estruturas diferentes, né, com moléculas diferentes, partículas diferentes, até mesmo patógenos, etc., o corpo dela vai criando essa imunidade adaptativa e adquirida. E isso é ao longo da vida. Até hoje vocês estão aí criando imunidade adaptativa, que é formada por linfócitos do tipo B e linfócitos do tipo C, que são células produzidas pelo seu corpo. Então, nós temos linfócitos B, linfócitos T, produzidos, por exemplo, no baço e no timo. Esses linfócitos, eles estão ali apostos. Quando existe um agressor, são esses linfócitos que vão produzir anticorpos específicos. Anticorpos específicos para determinadas invasões ou agressões. E aí é por meio da contagem de leucócitos, é por meio da presença de linfócitos específicos, da presença de anticorpos específicos, que os médicos, os profissionais de saúde conseguem identificar a presença de uma infecção, ou se você já teve uma infecção, não sei se vocês já viram isso, mas às vezes o médico pega um exame de sangue e fala assim, você já teve dengue, né? Uai, como é que o senhor sabe? Não, tô vendo aqui, tem anticorpos específicos para dengue aqui no seu exame de sangue. Porque eles ficam como memória, tá? Essa é a sua imunidade adaptativa ou adquirida. Que é essa daqui que tá nesse slide agora. Então, ela se desenvolve durante a vida do indivíduo, leva muito mais tempo para se desenvolver. Por quê? Porque precisa daquele processo que vocês acabaram de ver, então ela não está pronta, ela é adquirida. Então, demora mais tempo, enquanto a outra é uma resposta rápida, a inata, essa é uma resposta mais lenta, porém, ela é mais específica e ela deixa uma memória, tá? Então, tem a desvantagem, que é levar tempo para se desenvolver, porém, tem a vantagem, que ela deixa uma imunidade específica e ela deixa uma memória. Os anticorpos circulantes, que eu acabei de mostrar para vocês, os linfócitos vão produzir os anticorpos. Os anticorpos circulantes refletem as infecções a que um determinado indivíduo esteve sujeito, possibilitando o diagnóstico da infecção, que é exatamente o que eu já falei, né? É dessa forma que os profissionais de saúde conseguem pegar o seu exame de sangue, observar a presença de anticorpos para determinada doença e assim ele consegue diagnosticar a presença de uma infecção ou se você já teve experiência com determinada doença, já teve tal doença ou não teve tal doença, tá? Então, essa é a imunidade adquirida ou adaptativa. O mesmo a gente vê nesta imagem. Então, do lado de cá, vou fazer em amarelo, do lado de cá, imunidade inata, tá em inglês aqui. E do lado de cá, imunidade adaptativa ou adquirida. Então, é praticamente o mesmo desenho, tá? Ó, barreira epitelial, fagócitos, complementos, células NK, aqui ó, linfócitos B, linfócitos T, aí eles vão apresentar o antígeno, eles vão se ligar aqui ao antígeno e produzir anticorpos, tá bom? Por que eu coloquei essa imagem, se ela tá meio que repetindo a última? Porque aqui embaixo ele tem o tempo, que eu achei importante. Isso é importante vocês lembrarem, que a imunidade inata, ela leva horas para responder, é muito rápida. Então, na hora que você teve contato com um antígeno, com um patógeno, com um corpo estranho, em poucas horas o seu corpo já consegue responder e você nem toma ciência da infecção, tá? Se você tiver com um sistema imunológico saudável. Já a imunidade adquirida ou adaptativa, ela leva dias. Então, olha a setinha aí embaixo, aqui escrito days, dias, e a setinha indicando, ó, 1 dia, 4 dias, 7 dias, em média, que leva para o seu corpo reconhecer aquele agressor e produzir anticorpos. E se você parar para pensar, geralmente 7 dias é o tempo que o seu corpo luta mesmo contra uma doença infecciosa, né?
Geralmente, quando você pega uma gripe, você vai ficar 7 dias ainda com alguns sintomas, ainda com os efeitos daquela gripe. Uma infecção bacteriana, qual que é o ciclo de antibiótico recomendado pelos médicos? Primeiro ciclo, 7 dias de antibiótico, né? Então, quando você toma o ciclo completo, é porque você está tomando antibiótico para matar aquelas bactérias, enquanto o seu corpo tem oportunidade de restabelecer o sistema imunológico para vencer aqueles patógenos, tudo bem? Então, essas são as principais diferenças do sistema imunológico inato e adaptativo. Aqui, só um esquema de como é a resposta imune adaptativa. Então, por isso que ela demora. A gente acabou de ver no slide anterior, demora dias para se ficar totalmente pronta, né? Então, por quê? Porque ela tem fases. A resposta imune adaptativa tem primeiro a fase de reconhecimento, que é quando o corpo estranho penetra no seu corpo e os linfócitos B e linfócitos T vão entrar em contato, vão reconhecer esse corpo estranho, vão reconhecer o antígeno, tá? Um invasor, um agressor. Que, repito, pode ser vírus, bactéria ou pode ser algo apenas desconhecido pelo seu corpo. Linfócitos T e linfócitos B reconhecem e são células apresentadoras de antígenos. Vão apresentar esses antígenos, falar, ó, tem um corpo estranho aqui, ó, vamos produzir anticorpo específico. Aí nós chegamos na fase de ativação. Então, percebam aqui, ó, tá acontecendo um curso aqui, existe uma diferenciação, existe a nossa célula produtora de anticorpos, aí você entra na fase de ativação, onde aparece o linfócito T efetor. Você tem aqui uma resposta já aguda, por isso que essa curva está alta. Nós chegamos na fase efetora, onde já vai existir a imunidade humoral e a imunidade celular. E aqui já começa a acontecer a eliminação dos antígenos. Quando a gente fala em imunidade humoral, como está escrito aí, a gente está falando sobre uma subdivisão da imunidade adquirida, onde a resposta imunológica é realizada por moléculas existentes no sangue já, que são os anticorpos, tá? Diferente da imunidade celular, que são realizadas pelos linfócitos T. Então, por isso a imunidade humoral. Essas duas combatem, né, o agressor, eliminam os antígenos nessa fase e nós entramos na fase de declínio, que é a fase que retorna à homeostasia. As células que foram produzidas para enfrentar esse antígeno morrem por apoptose. Apoptose é morte celular programada, então essas células morrem. Para quê? Porque elas não precisam ficar mais no sangue. É nesse momento que, aqui na fase de ativação, você tem uma superproliferação de células, de linfócitos, então vai aparecer no exame de sangue. Na fase de declínio, as células morrem, volta à homeostasia, e o que fica? Ficam células de memória, que são as células que sobrevivem. E aí o indivíduo adquiriu uma memória imunológica contra determinada patologia. Tá? Aí essas células vão ficar circulantes, da próxima vez que você tiver contato com esse mesmo patógeno, a reação já vai ser mais rápida, porque você já tem essas células formadas. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, entendido o assunto. Bons estudos para todos vocês e eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, principalmente no fórum, no nosso ambiente virtual. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.